Seja bem-vinda, Era. Boa noite para você. Muito bom, prazer ter você aqui com a gente. E eu gostaria de apresentar a Era para ela começar, antes dela começar, falar um pouquinho dela para quem não a conhece. A Era Teles é fisioterapeuta, acupunturista, figurinista, performer, mestre em educação e atuante na educação à distância. Um currículo que, à primeira impressão, pode parecer curioso, mas que, a um olhar mais atento, se resume a uma única questão: amor pela transdisciplinaridade. Para ela, a pesquisa transdisciplinar mais que um interesse acadêmico, é uma filosofia de vida. Então, vamos ver o que é essa tal de transdisciplinaridade, Era? Conta para gente. Muito bom ter você aqui. Olá, boa noite. Eu vou começar passando para vocês uma performance, tá, fotográfica junto com um ensaio. A mutação de um indivíduo não ocorre exclusivamente por qualquer fator externo, independendo de fatores intrínsecos. O ambiente em que se habita, por exemplo, pode fomentar o interesse na transformação, mas alteração nenhuma ocorrerá independente da vontade e esforço pessoal. Porém, a sociedade atual induz um esgarçamento, exigindo padrões inalcançáveis, tempos de reação curtos demais, numa esquizofrenia comportamental que dilui a individualidade. Sob o pretexto de solicitar protagonismo e destaque, acaba por formar um exército de seres que creem que são multifacetados, quando na verdade terminam sem face alguma, todos iguais, todos sem identidade. A multiplicidade e o ritmo social acelerado exigem dinamismo, versatilidade e pluralidade do indivíduo, que muitas vezes age como se utilizasse muitas peles. Diversas camadas vão sendo criadas, cada qual para atender um aspecto da vida diversa. Mas a falta de tempo, muitas vezes, não permite a reflexão acerca de cada camada. Frequentemente, elas sequer são percebidas por quem as cria e utiliza. A personalidade torna-se uma conjunção de fatores paradoxais, impressões superficiais, um acúmulo de cascas sobrepostas, onde a essência pessoal se perdeu. A formação de um casulo passa uma falsa impressão de segurança, quando na realidade deixa-se de viver ao se refugiar ali. O medo da exposição impede vivências e experiências. Chega-se em um ponto em que o próprio indivíduo não é mais capaz de enxergar-se sem o casulo. Perde-se o referencial de seu íntimo. O casulo prende, imobiliza. Quanto mais denso, menos é possível a realização de movimento. É preciso aprender ou reaprender a se mexer e a se locomover enquanto gradativamente o casulo é abandonado. Não é possível romper as camadas e libertar-se do casulo sem que haja movimento, assim como não é possível realizar tais árduas transformações sem que haja motivação. Os sentimentos estão anestesiados por debaixo de cada camada até o momento em que o excesso de cascas gera uma rachadura. As camadas vão ruindo. Abrir-se à mudança é estar pronto para o que não se conhece, o que não se domina. Para um indivíduo que se resguarda dentro das cascas que cria, lidar com o desconhecido é paralisador. A percepção da necessidade de transmutar precisa ser do próprio indivíduo e não de outrem. As ações necessárias para a transformação só se farão efetivas quando são aplicadas pelo próprio indivíduo, partindo do reconhecimento da necessidade de mudar. É necessário compreender o que prende o indivíduo no estado atual e qual motivação para a transformação é essencial, minimizando assim o risco de estagnações durante o processo. É possível a descoberta, literalmente o princípio de retirar a cobertura, de um indivíduo que agora, desprendido de seu casulo, despojado de suas camadas, expõe a uma renovada e íntegra essência transmutada.
E se nesse momento o indivíduo estiver disposto a sair deste estado de falsa proteção, inicia-se um processo de autofagia. O indivíduo coloca-se em uma postura de autoavaliação, de reconhecimento de si e de suas características. O que há de realmente seu? O que é que não deveria lhe pertencer e por isso deve ser descartado? Tudo é avaliado, tudo é digerido e será transformado. As camadas vão se rompendo aos poucos, gradativamente. A armadura fica mais leve. Porém, o casulo não desfaz-se por completo. O indivíduo com este casulo já mais leve, que permite maior mobilidade, experimenta a oportunidade de sair dele, mas ainda o carregando consigo para poder retornar à proteção quando desejar. Esta é a etapa em que há confiança para experimentar o mundo, apresentando-se sem maquiagens, pois acredita-se poder voltar à zona de conforto. Mas não seria essa crença uma ilusão? É possível retornar a um estado anterior? A compreensão de que é possível retroceder de fato que determina a superação dessa fase. Os obstáculos a serem superados durante o decorrer da vida não param, e são estes obstáculos que trazem o desejo de retornar ao casulo, de voltar à proteção. Porém, a involução não é uma possibilidade, é necessário avançar. E assim, o que resta do casulo é abandonado. Percebe-se num dado momento que o casulo foi deixado para trás, e a sensação é libertadora. A leveza é indescritível, e por breves instantes há a crença de que a transmutação foi concluída. Grande equívoco, pois a borboleta não simplesmente voa quando deixa o casulo. Suas asas ainda estão amassadas e úmidas. É necessário tempo fora do casulo, abrindo as asas e descobrindo a liberdade para ajustar-se à nova realidade. Mas, como sempre, a vida não para. Os obstáculos continuam a surgir, mesmo enquanto o momento ainda é apenas o de descobrir-se neste ambiente, que parece novo, embora seja o mesmo. Quem mudou foi o indivíduo. A sensação após a rachadura de sucessivas camadas assemelha-se à perda da camada mais superficial da pele. A proteção foi perdida e, por isso, o simples fato de estar no ambiente dói. A leveza de abandonar o casulo é libertadora, mas a dor de se movimentar sem proteção pesa. E é extremamente desnorteador se ver num ambiente sentindo-se desprotegido e perceber que não se encaixa nele. É como se este tivesse um ritmo, talvez uma pulsação, e o indivíduo tivesse outro. A visão no espelho é estranha. Ora, a satisfação de ver um novo ser, um ser mais vívido. Ora, a angústia por não reconhecer quem está ali. Além de encarar o próprio estranhamento, há também de se encarar o olhar de estranhamento daqueles que o cercam. Estes não sabem o que esperar desse novo indivíduo. Mas esse indivíduo também, com frequência, não sabe o que esperar de si, pois ele ainda está se descobrindo. A vontade de voltar para o casulo chega a ser sufocante. Por mais que se busque abrir o peito, respirar fundo e buscar ar, a impressão é que o ar não entra. Parece um retrocesso, pois a movimentação torna-se incrivelmente pesada, um arrastar. Surge o anseio de se encolher, de se enrolar, como um caramujo. Se enrolar onde, se não há mais casulo? Se é, neste momento, um ser intermediário, meio disforme, desprotegido e encolhido. As asas sequer são identificáveis ainda. Talvez essa seja a mais árdua fase da transmutação, a fase em que, por vezes, chega-se a quase ter certeza de que o processo irá falhar. É preciso encontrar força no íntimo, encontrar a essência e alimentá-la aos poucos. É hora de abrir as asas e deixar que sequem. E uma vez de asas esticadas e abertas, já consciente da nova imagem, é preciso aprender a movimentar-se com este novo rearranjo corporal. Afinal de contas, a lagarta rastejava. É chegada a hora de descobrir as funções das asas. Uma nova dinâmica de movimentação se inicia, o que gera uma reação
uma tentativa externa do ambiente à volta para que se permaneça parada. As asas parecem grandes e pesadas demais para que seja possível um voo. Há a impressão inicial de que a forma não possibilita a locomoção. Após deixar para trás o fardo do casulo, ainda assim não é possível deslocar-se livremente. Mais uma vez, há a sensação de se estar preso. Preso entre etapas, o ser ainda é indefinido e os objetivos parecem inalcançáveis. Quando a borboleta finalmente está pronta para voar, o movimento se torna mecânico e irrefreável. De repente, é possível ver tudo através de novos ângulos, de novos pontos de vista. É fascinante adquirir uma nova perspectiva e nuances que do chão não era possível notar, mas que do ar tornam-se claras. A liberdade sentida é incrível, porém, descobre-se que ela é completamente diferente do que se imaginava. Durante todo o processo, desde o começo, o indivíduo acreditava que a liberdade de voar seria a liberdade para ir a qualquer lugar e também de ser aquilo que quiser. Mais uma vez em pleno voo, a borboleta descobre que a liberdade também se trata de não ir aonde se deseja, aonde não se deseja, de não ser aquilo que a contraria. É então percebido que o conceito de liberdade trata-se de aceitar quem se é. Não é apenas um momento para superar limitações, como também um momento de estar tranquila e consciente de seus limites. É ter serenidade para compreender quais barreiras podem ser transpostas e quais devem ser respeitadas momentaneamente e ou indefinidamente. A borboleta se vê em pleno voo, e é como se enxergasse a si mesma pela primeira vez. Percebe-se que o tempo todo o maior obstáculo foi enxergar-se plenamente, sem filtros. Suas qualidades são notadas e suas imperfeições são encaradas com naturalidade. Percebe-se então como voar é leve, é fluido, é instintivo. Mas, muito além de voar para novos espaços, ou seja, de alcançar novos horizontes, a borboleta sobrevoa o local onde permaneceu como lagarta. Ela se depara com o ambiente onde outrora viveu, mas o encara sob novos pontos de vista. Esse é o principal diferencial da borboleta, a possibilidade de novas perspectivas perante um mesmo objeto. Ao contemplar com uma nova visão o espaço onde no passado viveu, as situações vivenciadas são rememoradas e, consequentemente, reavaliadas. Um processo filosoficamente semelhante ao da autofagia é iniciado. Diante de um olhar transformado e amadurecido, cada vivência pregressa é repassada e, com isso, repensada. A oportunidade de reavaliação é extremamente valiosa. E o recomeço? O que acontece após a transformação de um indivíduo em borboleta? A transmutação tem fim? A transmutação é um ciclo interminável, mas não possui retornos para os mesmos momentos já vivenciados. Eventualmente, a borboleta se verá sem asas novamente e o indivíduo se perceberá lagarta. Nunca a mesma lagarta de antes, mas sim uma nova lagarta com outros atributos e também outras limitações. E mais tarde criará outro casulo que a protegerá de novas situações vivenciadas, ao mesmo tempo em que promove novas transformações. A autofagia se baseará em experiências completamente distintas das de outrora e, eventualmente, uma nova borboleta surgirá, com novas asas ainda maiores, ainda mais belas, com novas cores. Portanto, a transmutação trata-se da reconfiguração do indivíduo, do resgate e aprimoramento de sua verdadeira essência. Tudo aquilo que é preciso para o ser faz parte dele, desde o princípio. A estagnação não é uma opção e o ciclo continua, sempre, sem que haja um final. Transmutação é um produto transdisciplinar desenvolvido a partir de experiências pessoais e utiliza a metáfora para descrever um processo de transformação. Um indivíduo sente-se em um casulo e, ao passar pela metamorfose, torna-se uma borboleta.
Este é o resultado de uma pesquisa orientada pela professora doutora Denise Lanes e coorientada pelo Dr. João Silveira, no mestrado profissional em Educação, Gestão e Difusão em Biociências, do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demés, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então... Oi, Era. Oi. Volta sua câmera aí, por favor. Muito bonita a performance fotográfica, eu nunca tinha visto uma antes. Como é que foi esse processo? Eu não sei se tem perguntas lá no Facebook, mas conta pra gente como é que foi esse processo do desenvolvimento dessa performance, por favor. Inicialmente, a gente ia elaborar uma performance que integrasse os conceitos de arte e ciência, e a ideia era apresentar para a academia. Mas isso foi mudando logo no começo, porque eu comecei a me lembrar de uma performance que eu fiz, e na época eu nem imaginava, nem tinha pensado que era uma performance, em 2014. Porque, como a Juliana já apresentou, né, eu sou fisioterapeuta, mas depois de ter terminado a especialização em acupuntura, eu fui para a Escola de Belas Artes fazer figurino. Então, eu estava estava perto do fim, quando eu tive uma perda pessoal. Eu quase larguei a faculdade, mas enfim, segui e foi pedido uma proposta de figurino para a turma, que a gente fizesse moradias vestíveis. E o meu grupo ficou com moradias nômades. Então, eu acabei fazendo um casulo. Não esse que vocês viram. Depois eu vou mostrar mais para frente nos slides o primeiro casulo. E aí foi feita uma performance com ele. E em 2016, quando eu estava começando o mestrado, né, e começando a botar a mão na massa, então qual performance a gente vai produzir, com que intento, né? Essa ideia desse casulo começou a voltar. E aí, assim, talvez esse processo não tenha parado ali, só na construção de um casulo. O que acontece depois que o indivíduo ele se percebe num casulo? Porque quando eu fiz, eu não percebi que eu estava fazendo foi uma catarse. Eu estava Tanto é que os meus colegas de turma na época falaram, nossa, você está se desenhando, tá você. Eu falei, oi? Eu nem sou boa de desenho, assim, eu sou boa de costurar, mas eu não sou boa de desenhar. Como assim? Se eu quisesse me desenhar, eu não conseguiria. E então eu me percebi 2 anos depois nesse casulo, mas aí quando você se descobre no casulo, você fica nele? O que acontece? Então, esse foi o princípio, né, do processo dessa performance atual que gerou esse produto de mestrado. E você vai falar um pouquinho mais para a gente sobre transdisciplinaridade? Com certeza. Na segunda parte? Sim. Então a gente pode ir para a segunda parte? Estou curiosa para saber um pouco mais sobre transdisciplinaridade. Vamos lá. Então, da lagarta à borboleta, eu já comecei a explicar um pouquinho como foi esse processo, né? A fisioterapeuta e a acupunturista. Tem alguma coisa aí que está fechando, está na frente dos slides. Você pode parar de compartilhar e compartilhar novamente, por favor? Aí, agora tá ok. Obrigada. Então, a fisioterapeuta e a acupunturista quis dar vazão à sua outra vertente, a sua vertente artista.
Na época, eu nunca tinha ouvido falar de integração entre arte e ciência e eu achava que não era possível, como muitos ainda acham hoje que não é. Então, eu era duas pessoas dentro de um corpo. As pessoas que conheciam a fisioterapeuta não sabiam que eu estava estudando arte. Na Escola de Belas Artes, as pessoas não sabiam que eu era fisioterapeuta, porque eu tinha medo do julgamento de não estar seguindo uma carreira linear. Inclusive, eu realmente cheguei a ser julgada, assim, por alguns. Nossa, mas você vai abandonar tudo que você aprendeu até aqui, mas abandonar, dá para a gente jogar fora conhecimento? Isso sem contar que eu nunca deixei de ser fisioterapeuta, eu nunca deixei de trabalhar com isso, certo? Então, quando eu estava prestes a terminar essa graduação, eu conheci o laboratório, né, de educação, onde eu fiz o mestrado. Eu conheci esse meu orientador que pesquisava a integração entre arte e ciência, porque ele também era tanto da área biomédica como da área artística. E ele me mostrou que era possível integrar. Então foi assim que gerou esse despertar, né, da consciência. Então, iniciando o processo, né, de pensar em que performance a gente ia desenvolver, a ideia do casulo começou a voltar. Eu mostrei para os meus orientadores o casulo que eu havia feito em 2014. Então, como vocês podem ver, ele por fora, ele mimetiza o ambiente externo, no caso, um campo gramado. Mas por dentro, ele tem tudo que é caro para o indivíduo. No caso, são roupas, tanto minhas como de pessoas próximas a mim, e itens sem os quais eu não vivo. Então, ali, minha garrafa d'água, meu tablet, fotos dos meus parentes, escova de dente, chocolate, enfim. Só que essa parte que fica para dentro, ela só é mostrada quando eu quero, para quem eu quero. Por quê? Fora isso, o que as pessoas veem é esse serzinho que é praticamente invisível. É esse serzinho que é totalmente mimetizado no ambiente. Então, aqui, como vocês podem ver, a primeira versão do casulo e a segunda, feita agora em 2019. Vocês podem ver que a ideia é a mesma, mas é bem diferente, porque esse segundo casulo ele já é bem mais fluido. Ele é um casulo que ele permite mais movimentação, porque como foi falado, né, na performance, no ensaio, a gente volta para o casulo muitas vezes, mas nunca o mesmo casulo. A gente se torna lagarta novamente várias vezes, mas nunca a mesma lagarta. Então, isso representa, de fato, dois momentos meus bem distintos. E esse segundo ingresso meu ao casulo, que aconteceu durante o mestrado, o casulo já era um casulo mais fluido. A consciência transdisciplinar. O que é esse lance de transdisciplinaridade? A princípio, a gente ia falar da integração de arte e ciência, só que aos poucos a gente foi vendo que, sim, é um trabalho que integra a arte e ciência, mas não é, de fato, um trabalho de arte e ciência no sentido que, para quem não sabe, existe já essa área que está cada vez sendo difundida de uma forma maior, estão sendo desenvolvidos métodos de arte e ciência, então tem diversos nomes por aí, Art Science, aqui no Brasil tem o Ciência Arte, só que, na verdade, muito mais do que essa integração, o produto ele é transdisciplinar de fato, ele vai um pouquinho além disso, por quê? Ele envolve arte, biologia, sociologia e psicologia. Nesse caso, no caso da transdisciplinaridade,
o todo ele é muito maior do que a soma das partes. Então, é um produto que, se você tirar um desses aspectos, ele não se sustenta. No caso da interdisciplinaridade, a gente percebe bem o que é um, o que é outro. No caso da transdisciplinaridade, não. Tanto é que mais para frente a gente vai ver que eu vou pensar certas características como se a gente pegasse um ser ou um objeto e a gente botasse uma lupa em certas partes para ter uma visão um pouco melhor de um detalhe, mas a gente vai ver que esse detalhe tem múltiplos aspectos, ele não é apenas de uma certa característica específica. Vou explicar melhor. A gente, no caso da luz do sol, a gente tem, os nossos olhos interpretam como luz branca, certo? É o que a gente está acostumado a ver. As coisas iluminadas por esse raio de luz branco. Só que se a gente coloca um prisma e essa luz incide sobre o prisma, o que a gente vê do outro lado é um espectro de cores que formam um arco-íris. Então, a luz branca, na verdade, ela é a junção de todas as cores. Quando a gente olha olho nu, a gente não vê. A gente não vê o azul, a gente não vê o rosa, a gente não vê o amarelo. Então, é exatamente disso que se trata nesse caso. A transdisciplinaridade é como se a gente agora estivesse passando o produto por um prisma. Então, vamos olhar a questão da arte. A linguagem predominante do trabalho, né, é uma linguagem artística. Então, foi utilizado o ensaio, né, como subterfúgio para que eu conseguisse transmitir, né, a minha ideia, e também performances fotográficas. A união dos dois, vocês acabaram de ver no início, né, do webinar. A biologia, onde está? É um ensaio metafórico? Mas é baseado em conceitos científicos, de fato, bem específicos e que foram estudados, como mutação, transmutação, evolução, metamorfose e autofagia. No caso até dessa foto, essa é uma borboleta, Parnassian butterfly. Ela é uma borboleta muito específica porque fala-se muito, né, sobre a lagarta que faz um casulo e vira uma borboleta. Essa metáfora, ela não é exclusivamente minha, não foi eu que criei, no sentido de que a gente vê as pessoas utilizando essa metáfora para tudo na vida, muito no caso de educação, de transformações pessoais mesmo. Só que, geralmente, quem sai do casulo não é uma borboleta, é uma mariposa. Porque quem sai da borboleta, a borboleta, ela sai de uma crisálida. Só que, como na natureza as regras estão aí, as exceções estão aí justamente para provar a regra, a Parnassian butterfly, ela é uma borboleta, não é mariposa, e ela sai de um casulo. Então eu brinco muito dizendo que eu sou essa borboleta aí, meio rarinha. A sociologia. Mais uma vez a gente vê o ensaio, né? Por quê? A sociologia, como o próprio Edgar Morin fala num livro dele chamado Sociologia, a sociologia ela utiliza-se do aspecto científico e do aspecto ensaístico. Isso porque a ciência ela se utiliza muito de objetividade e ela frequentemente procura se afastar da subjetividade justamente para que não haja viés, né? Já no caso do ensaio, ao contrário. O ensaio, ele é o ponto de vista pessoal. Ele é esse aspecto, essa visão muito particular.
Então, se a gente só tiver essa visão particular, a gente está sendo limitado. Se a gente só tiver a visão objetiva, a gente também está sendo limitado. Então, é necessário que haja esse equilíbrio, certo? Então, no caso do ensaio, a gente está vendo mesmo esse aspecto bem subjetivo. No caso, foi o meu ponto de vista de ver a transformação de um indivíduo. De um indivíduo que, na sociedade contemporânea, está passando por certas questões meio esquizofrênicas, porque nós estamos numa sociedade muito fluida. Nós estamos vivendo um momento em que tudo é muito fluido, tudo é muito assim, disforme mesmo, porque um tempo extremamente imediatista, é um tempo em que o indivíduo ele se vê obrigado a ser múltiplo e ele nem percebe as múltiplas facetas que ele está criando. Por exemplo, um exemplo mais trivial é no caso a gente, os smartphones e a conexão 24 horas por dia. Então, eu estou sentada na mesa num almoço de domingo com a família e eu estou conversando com a minha avó, com a minha mãe, mas ao mesmo tempo eu estou no WhatsApp com um grupo de amigos, marcando um encontro de mais tarde. Só que com a minha família eu sou uma pessoa, mostro algumas características, com os amigos eu sou outra. E eu estou fazendo isso praticamente simultaneamente ali. Quem sou eu de fato? Entende? Isso é um aspecto sociológico muito discutido hoje e a gente está levando em consideração, entre os pensadores, o aspecto a fala de Bauman. Ele fala muito sobre essas questões líquidas, a modernidade líquida, o amor líquido, a sociedade, enfim. No caso da psicologia, todo mundo já deve ter ouvido falar, né, do caso das personas, que foi muito discutido, né, por Jung. O que são essas personas? São justamente o que acabei de falar no caso da sociologia. Você tem aspectos múltiplos, então você cria diversas personas que você acha que é mais adequada para determinado ambiente. E às vezes você nem tem noção de que você criou essa persona, que ela, na verdade, ela não tá, ela tá guardando a sua essência. Você nem tem noção que muito do que é seu não está sendo passado ali, está sendo passado de uma forma editada. E o caso do encoraçamento, citado por William Reich, o encoraçamento é uma questão que ocorre e é natural, assim como a criação das personas também acontece. Só que a gente tem que parar para prestar atenção até que ponto a gente está fazendo isso. Se a gente está fazendo isso de forma exacerbada, se a gente tem consciência do que está fazendo, certo? Então, no caso do encoraçamento, ele existe mesmo, ele é uma forma de proteção. Só que se a gente permite que isso fique muito exacerbado, que isso se apresente o tempo todo, um encoraçamento sem brechas, a gente acaba limitado. Inclusive, a limitação corporal, o Reich falava disso, um aspecto que é muito da psique e é um aspecto que vai interferindo no seu físico, você vai ficando uma pessoa travada mesmo. Então, ele utilizava terapias corporais de forma a ajudar a minimizar esse encouraçamento. E a epítome do movimento de transmutação, fechando o desfecho, né, do ensaio, a gente tem a linearidade do processo de metamorfose, que é quando o indivíduo lagarta se metamorfoseia e se transforma em borboleta. Isso é um aspecto individual e muito fechado ali. É aquele processo naquela lagarta se transformando em borboleta.
Só que há também a circularidade do processo. É uma questão cíclica, em que, no caso, isso acontece em espécie. Então, a lagarta se transforma em borboleta, mas a borboleta dá origem a novas lagartas. Continuamente, essa transformação não termina. E a espiralação. Por quê? A borboleta, ao se tornar mais uma vez lagarta, não será a mesma lagarta de antes. E ao se tornar mais uma vez borboleta, também nunca será como a anterior. Então, isso é uma percepção. A gente muitas vezes tem essa noção, a gente fala, nossa, por quê? Parece que as coisas na minha vida ficam se repetindo e se repetindo, parece um ciclo sem fim. Mas se a gente parar para pensar, nunca é exatamente igual, porque tem sempre um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. A nossa forma de lidar com uma situação. Então, como eu falei, em 2014, eu me vi em um casulo e eu reagi de uma forma. Em 2018, eu me vi em um casulo mais uma vez, por uma outra situação. Eu sofri um acidente, quebrei o joelho e me vi, enfim, eu estava no auge da minha produção do mestrado e de repente eu tive que parar e ficar na cama. Tive que cancelar performances. E mais uma vez eu me vi num casulo, mais uma vez eu me vi presa, me vi limitada e isolada. Mas a forma como eu lidei com isso foi um pouco diferente da forma como eu lidei com isso em 2014. Então, não é um círculo, é uma espiral, porque eu fui separada, desculpa, eu agi de uma forma diferente, certo? Então, assim, resumindo a história, basicamente é isso, certo? O produto do mestrado, ele é um livro digital, que está em fase de finalização, e eu devo lançar, devo liberar ele em breve. Ele vai ser de livre compartilhamento, ele não vai ser comercializado. Eu particularmente acho que tá lindo. Mas eu suspeita para falar, né? Porque o nosso filho a gente sempre acha lindo. E é isso. Queria te agradecer por você ter compartilhado com a gente esse trabalho tão bonito, poético, eu diria. Eu tenho uma pergunta lá no Facebook. Quais são as possíveis aplicações práticas da fusão de arte e ciência? Existem diversas. No caso, por exemplo, são infinitas as possibilidades. Como eu cheguei a mencionar, uma das aplicações ela é muito mais metodológica, porque as pessoas estão buscando formas de otimizar o aprendizado através da criatividade, tornar o indivíduo um indivíduo multicapacitado. Então, através da reflexão e do exercício, né, da integração da arte-ciência. Isso parece um pouco abstrato. A gente tem agora também criações mesmo concretas, como no caso, instalações de arte-ciência. A gente não sabe exatamente. É uma instalação apenas artística? É uma instalação apenas científica? Não, é as duas coisas. Mas, sabe, até que ponto essa separação ela deveria ter existido em primeiro lugar? Entende? É muito complicado essa questão da hiperespecialização. Quando a gente quer criar, a gente
cria sem pensar exatamente o que é e em que áreas a gente está quando a gente tem uma ideia. Só que nós fomos por um fim de facilitação educacional, né? Porque chega uma hora que a gente não consegue aprender tudo, então a gente tem que separar em disciplinas. A gente separou. Mas no caso, fala-se muito, um exemplo básico de arte e ciência que se fala Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era arte cientista? Não, porque naquela época não existia arte, não existia ciência, existia tudo, existia a criação, e o cara criava. Então eu vi uma vez uma palestra dizendo a Mona Lisa é arte, a Mona Lisa é ciência. Desculpa, para mim é os dois, sabe? Aquele sorriso que ninguém consegue fazer igual. Então aquilo ali para mim é um produto de arte e ciência. Ah, mas o homem vitruviano é ciência por causa dos padrões, das proporções. Para mim continua sendo os dois, certo? Então tem eu esqueci o nome dela, por exemplo, uma designer lá do MIT. Ela ficou conhecida agora recentemente porque ela teve um affair com o Brad Pitt e ela criou uma cadeira que a cadeira ela simulava as papilas gustativas da boca e ela era ergonômica para você sentar e se sentir confortável, mas ela fazia como se fosse um capuz por cima assim da cabeça, então ela permitia uma acústica que facilitava que a pessoa ouvisse, tivesse uma experiência ali de conforto e de escutar sons, enfim. É um experimento de arte e ciência, certo? Então, a gente pode ir desde o do mais abstrato ao mais concreto. Um game, para mim, é as duas coisas. Por quê? Precisa de muita ciência para você criar um jogo, tá? Para um Xbox, para um PlayStation. E você precisa muito da arte ali. É arte e ciência. E como é que você acha que a transdisciplinaridade pode colaborar com a educação hoje, Era? Você vê isso aplicado hoje na educação? Aplicado já, não. Eu acho muito difícil. Criar um produto transdisciplinar é muito difícil, porque pensar em tais integrações o mundo ele é transdisciplinar, o ecossistema ele é transdisciplinar, o nosso organismo, nós, pensando em sentido de corpo humano e quem acredita que exista alma, energia, enfim, o que nos move, o que faz o coração continuar batendo, isso é transdisciplinaridade. Agora, o ser humano criar um produto transdisciplinar é muito complicado, porque a gente se depara mesmo com essa, e eu me deparei muito com essa questão. Inclusive, eu fui questionada disso na minha defesa. Pô, mas você realmente criou um produto transdisciplinar, é um produto lindo, mas aí quando você para discutir sociologia, psicologia, arte, você está separando? Você está acabando com a transdisciplinaridade? Entendeu? E aí? Eu acho que não. Eu acho que de repente foi a forma como eu coloquei na época, na forma como eu apresentei, endurecendo essa separação, certo? Mas a transdisciplinaridade, eu acho que ela é o caminho para o futuro. Ela é um exercício de pensamento. Só que antes da gente chegar lá numa aplicação mais concreta e cotidiana da transdisciplinaridade, a gente tem que chegar na interdisciplinaridade. Tá muito difícil. Eu tive num workshop de arte e ciência em que se falava muito de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, e o que eu pude perceber foi que quando se falava em interdisciplinaridade, na verdade estava se falando em multidisciplinaridade. E quando se falava em transdisciplinaridade, o que estavam utilizando eram exemplos interdisciplinares.
Então, a gente tem uma escola, né? E aí tem a matemática, tem a biologia, tem a física, mas não se consegue por N fatores, porque não há tempo hábil, porque às vezes os professores têm dificuldade de se comunicar entre eles, têm dificuldade de ter tempo para pensar em propostas que unam interdisciplinarmente, entende? Então, assim, fazer um passeio de campo, e vai um professor de química e vai um professor de física, e vão os dois juntos fazer esse passeio de campo, e aí, de repente, o professor de física para e bota exemplos que estão ali na natureza de física, aí acabou. Aí vai o professor de química e mostra exemplos de química e se chama algumas pessoas de uma experiência interdisciplinar. Mas não é. Não se mostrou ali a integração, as duas faces conversando. Entende? Então, eu acho que tem que começar pela interdisciplinaridade. Está faltando essa aplicação. Você pode parar de compartilhar a tela para a gente te ver melhor, Era? Claro. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o que mais te marcou? O que foi que mais te marcou durante esse processo, assim, essa separação de transdisciplinaridade e interdisciplinaridade? O que você aprendeu, de fato, dessa diferença que tem sido tão falado, né? Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. O que você aprendeu de fato com isso, assim, de forma prática? Olha, sinceramente, eu acho que foi uma questão de amadurecimento, no sentido de que quando a gente, e eu sempre fui uma pessoa assim, para mim o mundo se dividia, entendeu, assim, em preto e branco. E aí a gente descobre que existem escalas de cinza, no sentido de que quando você começa a ler, você começa a pesquisar, você fica muito empolgado, aí, nossa, mas que absurdo! Como que a escola hoje é multidisciplinar? Mas isso está errado, olha só o que estão fazendo com a cabeça das crianças. E hoje eu já tenho uma outra visão, mas por que foi feito assim? Hoje eu entendo. A gente teve um boom de conhecimento durante um determinado período da história, que se a gente continuasse como no período grego, em que, né, os pensadores eles paravam, sentavam ao luar em roda, bebiam vinho, olhavam para as estrelas e divagavam, certo? E esses pensamentos, eles englobavam tudo. Chega numa época em que você tem tanta coisa para olhar, tanta coisa a explorar, você não consegue mais fazer isso. Então, é necessário, sim, por uma questão de organização, você separar. Só que a gente tem que separar com cuidado, com critério. Assim como na hora de juntar, a gente também tem que saber juntar. Foi muita gente, quando entra em acupuntura, para estudar acupuntura, acaba largando, não consegue. Porque a gente vem para ser, geralmente, acupunturista no curso superior, a gente tem que vir de uma área da saúde. E o ensinamento, ele é todo cartesiano, então a gente aprende a separar, né? Então, eu como fisioterapeuta, o problema está ali no joelho e eu estou olhando para o joelho, e aquela dor no joelho, eu posso citar um exemplo pessoal que eu tive, a minha, uma conhecida minha, começou com uma dor no joelho e não parava, e tomei de tomar remédio, e eu falei assim, isso não é joelho, isso é coluna. Ela olhou para mim a primeira vez como se eu fosse louca, porque ela não sentia nada na coluna. 2 dias depois ela travou, feio. E aí foi tirar a radiografia e descobriu que era hérnia, certo? Então, a especialização faz isso. Isso é um problema. A gente para, olha, foca para aquilo e a gente esquece que às vezes o resultado está aqui, mas a origem está aqui, certo? Então,
Eu acho que essa visão amadurecida de que a gente não é detentor da verdade absoluta, sabe? Hoje eu entendo o valor da multidisciplinaridade. Eu tive esse período em que eu passei a achar que a interdisciplinaridade ela era trivial demais. Gente, para quê? Interdisciplinaridade, vamos pular logo para trás. Não dá, sabe? Assim, a gente não pode fazer isso. Se as pessoas estão com dificuldade para aplicar a interdisciplinaridade, como você pula para trás? Não tem como, sabe? Então foi essa visão. A importância da transdisciplinaridade para mim é a visão de que a gente existe essa integração e a gente não pode esquecer dela por um minuto sequer. Eu não fazia ideia que quando eu entrei para a acupuntura é toda a transdisciplinaridade, porque a medicina tradicional chinesa, ela é transdisciplinar. Ela cuida da energia e do corpo físico simultaneamente. É uma coisa que o físico ele interfere na energia e vice-versa. Existe esse aspecto que é muito específico, que é a mente, que a gente cartesianamente pode pensar em psicologia. A psicologia e a ciência tende muito a torcer o nariz para a psicologia, né? As pessoas que são mais fechadas nessa coisa do científico e tal, levam em consideração a neurociência, mas nem sempre a psicologia. Porque é uma coisa muito abstrata. Mas e aí? Por que abstrato não existe? A gente vai desconsiderar? Sabe? Então, ter essa percepção, sabe? Uma pessoa que para e vai parar num hospital achando que está infartando porque está com o coração a 1000 por hora e tem certeza que está tendo um ataque do coração e sai com um diagnóstico de crise de ansiedade? Por quê? Porque somos transdisciplinares. Uma coisa da mente está afetando o teu físico. Você está recebendo essa informação de que você está sob ataque. E às vezes você está parado em casa, sozinho, na maior tranquilidade. E o teu corpo começa a reagir como se você estivesse sob ataque. Sabe? E quais são os seus planos agora, depois que finalizou o mestrado profissional? Você tem alguma ideia de continuar o trabalho? Tenho. Eu quero muito entrar no doutorado. É muito... Nosso período atual, né, na educação está muito complicado, está difícil. Eu tenho essa vontade de fazer o doutorado, vamos ver o que vai dar, e continuar pensando nessa ideia. São desdobramentos que eu tenho, algumas ideias dessa questão. Primeiro foi compreender esse processo da transmutação e essa introdução à transdisciplinaridade. E agora aprofundar isso, entender melhor. Inclusive essa questão da aplicabilidade, porque realmente é um desafio. Né? A Nicolescu, que é um dos mais famosos a falar sobre transdisciplinaridade, e a Unesco defende muito a transdisciplinaridade, e quem tem professor que está de olho na Base Nacional Comum, ela é pensada sob um viés da transdisciplinaridade. E talvez seja por isso que muitas pessoas achem tão difícil aplicar a Base Nacional Comum da forma como ela está sendo desenhada. Eu, a princípio, eu também achava assim, que viagem! Aí eu pensei, mas gente, isso é Nicolescu puro. Aí eu fui pesquisar lá, mas o que estão... tá baseado na Unesco. Quem tá na Unesco? Nicolescu, caraca. Então, assim, é isso. Mas ainda tá difícil de aplicar, mas a ideia não é ruim. A gente só precisa pensar melhor, né? Então, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Fanny, tem alguma pergunta?
Eu queria agradecer, Era, de novo, por ter compartilhado com a gente. Eu espero que você volte para contar mais novidades, tá? Boa sorte no seu doutorado. E eu compartilhei o vídeo da performance da transmutação com o pessoal aqui, lá no Facebook também. Você pode falar um pouquinho desse vídeo, só para contextualizar? Primeiro, o que foi elaborado foi um ensaio, ele não foi elaborado de uma vez, tá? Foi elaborado aos poucos. Eu fui vivenciando as etapas e tendo consciência. Então, cada vez que eu tinha consciência de uma etapa que eu estava vivenciando, eu ia lá, escrevia a parte do ensaio e eu fazia uma performance. Então, existiram. Deixa eu ver se eu. Eu tenho que sair. Existiram performances isoladas. Não é aqui, é aqui. Esse é o livro, tá, gente? Deixa eu pegar aqui, achar a parte que tem imagens aqui. Performances isoladas. Então, por exemplo, essas fotos aqui são da performance que aconteceu em 2016, chamado Performance Descoberta. O que acontece assim que o indivíduo sai do casulo. Então, ela focou justamente nesse pedaço e só nesse pedaço. É o indivíduo descobrindo que pode se mexer sem aquele peso das cascas, certo? A segunda performance ocorreu em 2017, no Parque Tecnológico da UFRJ, com colaboração de uma doutoranda em interdisciplinaridade, que é a Frani Nogueira. Então, esse aqui, essa performance é quando o indivíduo ele já está se locomovendo razoavelmente bem e ele se dá conta de que o ambiente não o está reconhecendo, porque a configuração dele é diferente. E aí ele passa também a não reconhecer direito aquele ambiente. Então, a movimentação há uma quebra. O ritmo do ambiente, o ritmo do indivíduo não é mais o mesmo, certo? Eu li uma coisa num livro no outro dia que para mim foi muito impactante, falando sobre uma borboleta que foi encontrada num jardim e ela estava com metade da asa, de uma das asas cortada. E aí ela não conseguia se equilibrar. Gente, eu não estou falando nem de tentar voar e não conseguir. Ela não conseguia se equilibrar em pé, porque ela estava faltando parte da asa. Então, se você simplesmente sai do casulo de repente, você perde toda a sua configuração corporal. Você tem que aprender a se locomover com esse novo corpo, certo? Haveria uma terceira performance, que seria específica da autofagia, e ela ia ocorrer na semana em que eu quebrei o joelho. Então, ela não houve da forma como eu tinha pensado inicialmente. E a ideia desde o início era que no final houvesse uma grande performance que unisse desde o casulo até a borboleta de fato. E foi o que foi feito, que foi essa performance fotográfica que vocês viram no início do webinar. Tá? É uma coisa só. Então, ela teve uma segunda versão do casulo, que tinha ocorrido em 2014. Ela teve uma segunda versão do que seria a descoberta e uma segunda versão do ambiente, que é essa aqui que vocês estão vendo na foto agora, tá? E uma outra parte, que foi uma parte que não teria sido feita anteriormente em momento nenhum, que era a parte de fato da borboleta abrindo as asas, que é o que vocês viram, né, na cachoeira. E vocês podem ler o ensaio simplesmente sem se ater às imagens, e cada um vai criar as imagens que queira da sua cabeça. E a ideia é que pudesse também ser vista as imagens e
ter percepções pessoais só com as imagens, porque o início do livro é mais ou menos da forma como vocês viram durante aqui o webinar. São trechos aqui. São trechos do ensaio, aí vem a foto, na imagem, trechos do ensaio, a imagem. Com o vídeo vocês podem ver a performance fotográfica pura e simples. Tá? Tem uma última pergunta aqui da Fanny. Ela falou que tem ouvido falar sobre transdisciplinaridade desde o ensino médio. Se você puder parar de compartilhar para a gente ver melhor. Claro. Só que como tem sido trabalhar com esse tema com parâmetro na inclusão, seja no ambiente escolar ou até mesmo em ambiente hospitalar? Se você sabe como é que tem sido atualmente. Ainda não. Não. Isso é uma coisa que eu pretendo aprofundar no doutorado, mas eu imagino que esteja sendo muito difícil, porque quem trabalha com a inclusão, quem pesquisa a inclusão, sabe que está sendo muito difícil a gente ver locais onde ocorre uma inclusão de fato. O que está tendo é assim, pega-se, né, os indivíduos as pessoas, né, com deficiência e colocam dentro daquele ambiente e, infelizmente, por falta de capacitação, por falta de pessoas, ou assim, se vira aí, ou bota um profissional que fica exclusivamente ali com aquele grupo e aí está inserido no ambiente, mas de fato não está interagindo com aquele grupo. Quando interage muito pouco ou de uma forma diferenciada que acaba excluindo, em vez de integrar. Então, quer dizer, não está conseguindo incluir bem, então como ainda se pensar em transdisciplinaridade, né, nesse ponto? Eu acho que a gente ainda tem um bom caminho para caminhar, para trilhar nesse sentido, né? Então, não tendo mais perguntas, a gente vai encerrar, agradecer, volte sempre, a casa é sua. E bom caminho para você aí no doutorado, Era, que você consiga aprofundar nessa pesquisa e depois você volta e conta para a gente, tá? Obrigada, eu agradeço demais o convite, né? Para mim é uma honra. Eu acompanho, né, a rede de pesquisadores desde que ela era uma ideiazinha, um embrião, né? Então, para mim é muito emocionante hoje estar do outro lado da tela. Você foi convidada desde o começo, mas que bom que agora você pôde amadurecer a sua ideia e trazer para a gente esse trabalho lindo que você fez, tá? Eu não estava pronta, né? Eu dizia para você, ainda não, Juliana, calma. Mas é porque a ideia é muito bonita, o produto ficou incrível, parabéns pelo seu trabalho, Era. Obrigada. Volte sempre. Gente, obrigada, pessoal do Facebook, está encerrando. Voltem sempre. Hoje é o último webinar do ano, a gente volta em março agora. Então, até a volta e beijo para vocês. Tchau, Facebook. Tchau, foi um prazer.